Correção com gabarito da avaliação diagnóstica do Estado de Minas Gerais 2021. Essa matéria é língua portuguesa e essa correção é do terceiro ano médio. Correção da avaliação diagnóstica terceiro ano língua portuguesa, questões 1 a 26. Leia o texto 1, por favor, e o texto 2, consumismo infantil, para responder à questão. Então, nós temos aqui o primeiro texto, que a mãe vai falar sobre a questão de levar a criança no supermercado e ela ficar pedindo produtos o tempo todo, que há uma influência dessa parte da publicidade que está aí na televisão, nos celulares. Então, eu separei um pedacinho aqui para vocês. As massivas propagandas dos meios de comunicação colaboram ainda mais para a lista de desejos consumistas das crianças. E nós temos o texto 2, consumismo infantil, que é esse que está aqui ao lado, que vai mostrar que as crianças estão cada vez mais consumistas. E vou destacar aqui essa primeira parte, 83% são influenciados pela publicidade. Número 1, sobre o consumismo infantil. Uma informação presente nesses dois textos então, com relação a esses dois textos, o que a gente pode destacar? Letra C, influência das propagandas no comportamento infantil, que é o principal tema dos dois textos. Número 2, leia o texto O Segredo dos Invasores para responder a questão. 2. O argumento que comprova a tese de que a motivação do profissional está na sensação de aprender e vencer desafios então vai ser a letra C. A empresa que inova é um misto da escola com laboratório, onde se mantém sempre o prazer de aprender. Então, o prazer de aprender está aí nessa letra C, ok? Número 3. Leia o texto Cidades de Papel. Nesse texto, há uma ironia então vai ser um texto que vai contar um menino uma história lá da escola, de um outro que veio perguntar para ele sobre um casal da escola e há muito tempo esse menino não conversava com eles. Então, a ironia está no trecho. Letra D. Se afastou a caminho de sua primeira aula do dia. Como manter e cultivar os músculos peitorais. Então, esse pedacinho, como manter e cultivar os músculos peitorais, é a aula de educação física. Então, ele está ironizando, colocando aí com outros termos. Número 4. Nesse texto, no trecho, confiando que o mar de alunos iria abrir passagem, a expressão destacada foi utilizada para... Então, a gente fala mar de alunos. Então, é uma grande quantidade de alunos. Então, vai ser letra E, sugerir quantidade. Número 5, leia o texto. Precisamos de mais conteúdo sobre a Revolução Francesa. Pode deixar comigo, vou dar uma olhada na internet. Então, ele chega aí na internet. Aí lá ele encontra o YouTube, encontra jogos e tá lá o livrinho de Revolução Francesa bem lá no fundo. Então, eles ficam lá esperando e falam, ele tá demorando, né? Então, 5. De acordo com o texto, infere-se que o menino do quarto quadrinho, letra B, distraiu com as opções da internet. Então, é por isso que ele não vai voltar lá para encontrar com os colegas, porque ele ficou entretido. Realmente, a internet tem muitas atrações, né? Se a gente não conseguir concentrar, nós acabamos nos perdendo no meio de tantas coisas que a gente pode acessar. Instagram, YouTube, WhatsApp. Número 6. Leia o texto Segredos do Mar. Então, vai falar sobre a questão de que os animais estão ingerindo cada vez mais produtos tóxicos que são deixados pelos seres humanos. Eu deixei aqui um trecho. A próxima vez que você for à sua praia preferida, talvez encontre na areia lixo que outra pessoa deixou ali. Não foi lixo deixado por você. Porém, é a sua praia, é o seu mar, é o seu mundo e você deve fazer algo por ele. 6. Qual é a tese defendida pelo autor do texto? Então, vai ser a letra A.
O ato de manter a praia limpa é uma obrigação de toda a sociedade. Então, mesmo que você não tenha sujado, você tem a obrigação de banhar o lixo e de tentar manter essa praia limpa. 7. No trecho anos sem se degradar, a palavra destacada possui o mesmo sentido de... Então, voltando aí na frase, uma sacola de nylon pode navegar várias dezenas de anos sem se degradar, ou seja, sem se decompor. Letra B. Leia o texto. O estudo mostra que o cacau sofrerá com mudanças no clima. Então, o texto vai falar sobre o fato de várias pessoas consumirem o cacau. Nós utilizamos principalmente no chocolate e que é produzido na maior parte na África. Mas que com as mudanças climáticas, esse cacau está ameaçado. Vai ser mais difícil manter as condições do qual o cacau se produz de maneira mais satisfatória, podemos dizer assim, mais adequada. Então, vai ser difícil conseguir o chocolate aí no futuro. Então, no trecho, não só traz más notícias, mas também uma série de oportunidades. As expressões destacadas estabelecem com a frase anterior uma relação de adição, né? Não só trazem más notícias, mas também. Então, traz a má notícia e também uma série de oportunidades, mas também, a palavra também, que não vai nos ajudar com essa ideia de adição, né? Ela tem uma blusa e também uma calça, certo? Então, vai dar uma ideia de adição. Letra A. 9. A informação principal desse texto refere-se a... Então, vai ser letra E, aos efeitos da mudança do clima na plantação de cacau. Moleza essa, hein? 10. Leia o texto abaixo. Piada. A menina foi visitar a avó no campo. A avó tinha uma criação enorme de aves e a menina, que morava na cidade, ficou encantada. E, de repente, passeando pela fazenda da avó, ela viu um pavão. Voltou correndo para casa e, todo alegre, avisou a vovó. Vovó, vovó, uma das suas galinhas está dando flor. 10. No trecho, uma de suas galinhas está dando flor, o ponto de exclamação reforça a ideia de espanto dela, né? Nossa, a galinha está dando flor. Então, vai ser a letra B. B de bola. Leia o texto. Backups de lembranças. Então, vai ser um pesquisador que vai falar da dificuldade que a gente tem de manter uma memória e que criou um programa, um sistema que realiza esse backup de informações da memória. E ele fala também que a memória humana é um dos piores lugares para se guardar informações. Então, nesse texto, o autor compara os neurônios a... Então, eu trouxe aqui o trechinho para vocês. Imagine que nosso armazenamento de informação é semelhante a uma trupe de atores, os neurônios, interpretando uma peça. Então, ele vai comparar a uma trupe de atores. Letra E de escola. Número 12. Nesse texto sobre armazenamento da memória, há uma opinião em... Então, na letra C. A cabeça é um dos piores lugares para se guardar uma memória. Então, não tem nenhuma evidência científica dele no texto falando isso. É a opinião dele. Número 13. Nesse texto, no trecho, lá ele consegue checar instantaneamente. A palavra destacada está no lugar de... Então, eu retornei ao texto. Tudo o que Gordon lê no computador é automaticamente repassado para um sistema que funciona como um Google pessoal. Lá ele consegue checar instantaneamente. Então, onde é que é lá? Onde que ele consegue checar instantaneamente? No sistema. Então, vai ser letra D. Leia o texto. Para os pilotos da Sauber, as dificuldades devem ser bastante diferentes no GP do Brasil. Então, o texto vai falar sobre a opinião desses dois pilotos com relação à corrida que vai ocorrer no Brasil. Então, eu separei dois trechos. O que o Gutierrez vai dizer? Interlagos é uma pista que eu nunca dirigi.
No entanto, é muito curta e eu geralmente ainda tenho problemas para aprender a guiar em pistas assim. Hülkenberg. O GP do Brasil é sempre muito especial. A atmosfera é algo extraordinário. Então, a respeito do circuito de Interlagos, Esteban Gutierrez e Nico Hülkenberg apresentam opiniões. Então, um vai achar que a pista é muito difícil para ele e o outro vai dizer que é ótimo. Então, as opiniões deles são diferentes. Letra B. 15. Nesse texto predomina o sentimento de... Então, em seguida, leia o texto Dona Idalina. Então, é uma pessoa que conviveu com a Dona Idalina, possivelmente um aluno, e ele vai falar do como é que são as características dela, o quanto ele a admirava. Então, eu trouxe aqui um trechinho. Voz poderosa e mágica que sabia também modular-se em doçuras quando lia um poema. Felicidade para mim era ter uma redação escolhida por ela. Então, nesse texto predomina um sentimento de admiração por ela. Leia o texto A Hora do Planeta. Então, este texto já vai falar sobre uma informação da WWF, que é o dia de você desligar as luzes e não utilizar energia elétrica, uma campanha para tentar melhorar condições de uso de luz, né? Para provar que a gente não é tão dependente assim das questões tecnológicas, da luz, etc. 16. Nesse texto, o trecho em que o autor estabelece contato direto com o leitor é, então vai ser na letra E, fique ligado, ou melhor, desligado. Que aí ele está falando diretamente com quem está lendo o texto, né? Fique ligado. Então, parece que ele está falando exatamente com quem lê. 17. A finalidade desse texto é... Então, ele vai dar informações sobre esse dia. Letra A. Leia o texto. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar? E depois responda 18, né? Nesse texto, no trecho, mas ela aparecia esporadicamente, o pronome em destaque refere-se a. Então, esse texto vai falar sobre a descoberta da água em Marte e as consequências disso. Então, o trecho aqui separado para vocês. Foram encontradas evidências de água escorrendo pela superfície de Marte, mas ela aparecia esporadicamente. Quem que aparecia esporadicamente? A água escorrendo. Letra B. Número 19. De acordo com o texto, a consequência da descoberta da água em Marte está no trecho. Então, voltando lá no texto, aparece essa letra B. A possibilidade de que ele encontre a vida no planeta. Então, se encontrar água em Marte, também é possível que se encontre vida, porque a água é uma das coisas principais, né? Uma condição para se existir vida. 20. Leia o texto abaixo. Francamente, o cão ficou de castigo por ter rasgado um desses. Qual a graça disso? Então, ele vai e começa a mexer lá com o rolo. Aí ele fala, isso foi tão viciante. Então, ele também adorou mexer com o rolo. 20. O humor nesse texto está no fato do gato ter gostado de brincar com o rolo de papel também. Letra D, porque ele começa criticando o cão, nossa, por que ele gostou disso? E por fim ele acaba gostando também. 21. Leia o texto. Argentinos são maioria entre estrangeiros que visitam Búzios, diz pesquisa. Então, 21. Qual é o assunto abordado no texto? Pelo próprio título nós podemos perceber, lá, argentinos são a maioria dos estrangeiros que visitam Búzios. Então vai ser a letra A, as características dos turistas de Búzios. E também durante o texto vai falar dos outros turistas que vão para Búzios, né? Tem os mineiros, tem vários brasileiros de vários estados que vão para lá, mas também tem uma grande presença de pessoas estrangeiras, em especial os argentinos. 22. Leia o texto A Evidência. Então, é uma história de um rato e um tigre que vão almoçar em um restaurante. Muito engraçada a história, por sinal.
22. Nesse texto, no trecho, um ratinho gordo e catita e um enorme tigre de olhar estriado e grandes bigodes ferozes, o elemento da narrativa predominante é a letra B, a descrição dos personagens. Então, eles vão falar como que é o rato, como que é o tigre, as características físicas. Então, é a descrição do personagem. 23. Nesse texto, no trecho, em seguida, medalhão largatiche foie gras de Strasbourg. Não sei falar francês não, gente. O autor empregou a palavra destacada para, então, gerar um tom de humor ao pedido do rato. Porque no meio lá do pedido tem largatiche, né? Como se fosse uma lagartixa. Então, fica engraçado a forma como ele fala. 24. Leia o texto abaixo. Então, tem uma menina com o livro, né? Fala, não. E até bate o livro na testa, não. E no último quadrinho, às vezes é preciso vencer vários obstáculos para conseguir ler você, meu amigo. Ou seja, ela tem muita dificuldade de ler esse livro. Então, de acordo com esse texto, a menina, letra A, acha a história do livro desinteressante, porque é uma luta para ela conseguir ler. 25. Leia o texto estresse animal. Então, o texto vai falar que os animais cada vez mais têm se estressado, porque eles têm que ir no veterinário, eles passam pelos estresses aí do dia a dia, assim como nós, seres humanos. No trecho, os bichinhos necessitam de dedicação e qualidade de vida para serem felizes. O uso do diminutivo na palavra destacada deve-se, então é a letra D, a afetividade pelos bichinhos de estimação. Olha só, eu já falei bichinhos, hein? Pelos bichos de estimação, né? Quando a gente fala os bichinhos, é uma forma carinhosa de tratar sobre os bichos. Letra D. 26. No trecho, os animais estão cada vez mais sendo acometidos pelo estresse. A palavra destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por afetados. Olha só, os animais estão ficando cada vez mais sendo afetados pelo estresse. Certo? Não ficou o mesmo sentido? Pessoal, obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Inscreva-se no canal para ver todas as correções e vídeos que nós fazemos aqui semanalmente. E, claro, dê o seu like nesse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau!